Podcast. Vai fazer isso. Porque tem gente, eu acho que isso é um problema assim, mano. Que a gente devia até levar isso pro campo, assim, num problema de educação. Podia entrar nesse assunto também, que eu acho que é legal. Porque como a pessoa pega um mito e acha que aquilo ali que a serpente estava falando, que Moisés bateu o cajado e abriu o mar, não é? Tem gente que acredita. A pessoa leva isso ao pé da letra, Claro. mano. Eu acho que tipo, essa pessoa não consegue entender que aquilo ali é uma história pra você tirar uma moral. É uma parábola que te ensina uma moral de uma certa Isso. forma, né? E a pessoa leva o pé da letra. Mas tem gente que acredita. Realmente. Acho que acreditar é o problema é a pessoa não conseguir fazer a reflexão que aquele texto ele tem uma finalidade. É educar o povo que tá. Tem gente que, não sei se é a Bíblia que fala lá, águas de baixo, não sei o que lá, e a pessoa pensa que nós estamos numa terra plana que tem um dome e o resto é tudo águas. Porque tem Nossa, parece que... Eu não sou religioso, mas parece um negócio assim, né? Que são águas de baixo, não sei se é a Bíblia que fala, né? Parece que voltou. Não, mas não sei se é a Bíblia que fala um trecho assim de águas de baixo, e as pessoas falam isso, né? Que nós estamos num domo e tal, e não existe espaço, é tudo água, né? E aí por isso que a Bíblia fala que são águas de baixo, água de cima. É um prato, assim. É um prato. E aí é um domo. Pô, mas E isso se você tem um monte de Eles são gente que acredita lá justamente do- nisso. Uhum. E aí, da não, antiguidade, né? e aí não existe planeta, só existe a gente porque aquilo foi feito para nós. Uhum. Então tem umas doideiras assim, então tem gente que acredita ainda hoje. Misericórdia. E aí se você entrar na internet, você vê. Aí o Eratóstenes lá no século Sim, III entendeu? enfiou É isso. uma vara na terra lá, pum, pegou o sol, Aham. triangulou o negócio e descobriu a curvatura da terra. Errou por Por minutos. minutos, cara. Então, Por minutos. olha só, Quer dizer, a ciência tentando colocar, porque assim, a mitologia ela é muito aleatória, às vezes ela vai muito de acordo com os sentimentos, sensações de quem tá ali no domínio, o carisma. né? É isso O aí. rei lá, o Basílio lá, o Basileu dizia que era sangue azul, que ele veio lá do Hércules, não sei o que. Ele vai lá e faz as orações e comprova que ele é o deus lá da Grécia Antiga. Só que aí isso vai caindo, né? Porque depois a filosofia, esse pensamento crítico veio para ir derrubando esse tipo de coisa. Pessoas que estavam no privilégio, você não tem sangue azul, não existe isso. Não existe isso aí. Isso é questão, porque a religião garantia poder, né? Você vê lá o A religião garantia o poder. calvinismo, ele falava que tinha gente que era predestinada Que a é? ser, né? É tipo só o sangue azul, né? Que era o contrário de Lutero, né? Sim, e Né, o Calvin ele achava que realmente tinha gente que tinha nascido predestinado a ser rei a e Idade tal. Média toda é pautada Por nisso, isso né? a divergência, né, dos protestantes, né? Na época. O Papa, eu acho que ele coroava o rei, né? O rei se ajoelhava, o Papa pegava a espada, benzia ele e colocava a coroa. Pegava um terço Ali ele estava abençoado ali, né? e pegava um terço da terra. E só isso. Os Então, ingleses foram, né? e aí, e todo o sistema de castas ali, de Idade Média, baseado em religião, né? Os ingleses só foram se tocar que o Papa estava pegando tudo quando o rei quis casar e o Papa falou, não, você não pode casar com você não pode casar com você já é casado, né? Não pode divorciar. E falar, então vou criar minha própria igreja, a igreja anglicana. Como é que é o quinto lá, como chama? É o... Puta, esqueci, cara. Eduardo, não é? Henrique. Henrique VIII. Ele mesmo. Não vou casar, então vou criar minha própria igreja. Aí acabou. Aqui eu posso casar e eu sou o Papa. E aí, e aí as terras voltou tudo para Inglaterra. Que tinha mais de um terço das terras da Inglaterra, era tudo do Vaticano. Ele ousou quebrar o poder religioso. Quebrou, Outro que quebrou também foi o Napoleão, que inclusive se coroou como Papa também. Napoleão tem. Ele se coroou como imperador e Papa ao mesmo tempo, né? Caramba. É uma chacota, né? Eu acho que o cara devia ter 1,5 metro. Mas... Você com a mão aqui assim, né? Com a mão nas partes. Bonaparte, né? Você faz Bonaparte. Napoleão Bonaparte, justamente. Napoleão vai nas partes. Você com a mão nas partes. Piada interna. Bonaparte. Você com a mão nas partes.
Mas você vê que tem uns negócios interessantes, né? Muito. Esse é o confronto que a gente tem atual de pessoas que acreditaram em cloroquina. Cara, acreditaram em um monte de coisa que não existe. Você quer ver a coisa mais louca? O cara morrer Acreditaram no mito. e aí você não saber quem vai ser o herdeiro desse cara. Aí você tem primos e irmãos, sei lá. E aí você não sabe quem vai herdar o trono desse cara e você guerreia até hoje por causa disso. Que é os islâmicos lá, né? Ah, tá. Sunitas e xiitas, que é justamente isso. Sério? Quando Maomé morreu, ele não falou quem ia ficar. Quem seria o substituto, igual quando Jesus morreu, a igreja ficou com Pedro, né? Ele criou o Vaticano, né? Quando Maomé morreu, ele não falou quem ficava. Então a galera achou que ia ficar com a parte da família, outra galera achou que ia ficar com outra, e são os sunitas e xiitas, que brigam até hoje. Até porque... Então é louco isso, né? Você sabe, Sim. a religião é mesmo. É a questão da religião é um tipo de ideologia. Você entendeu? Eles brigam até hoje Fortíssimo. justamente isso. É muito louco isso. E tem países que são o povo é totalmente sunita e outro país é o povo totalmente xiita. E o povo que é do sunita, que está na parte xiita, eles são maltratados, tal, Uma questão mortos. de ideologia religiosa, né? E é um negócio louco você pensar isso, né? Cara, o negócio já ficou muito tempo, cara. Mas tá aí, né? A religião tá aí, é só se juntar aí, né? Não, os caras estão se matando. Tem uma característica É um muito negócio interessante, louco, né, do ser humano, né? Essa divisão. Essa forma como eles têm de se dividir culturalmente E é igual. e se estranhar com outros, né? E é legal que a gente pensa assim, ó, tipo assim, eu tava até falando com meus alunos nesse tempo aí. A gente pensa que uma coisa igual o nazismo nunca vai acontecer. A gente tá vendo aqui a polarização aqui, Bolsonaro e Lula, o que aconteceu. Um fascismo à la brasileira. Os caras fazendo saudação nazista. Então, você Isso é uma seita, né? Uma Cara, seita que tem tá características Tá todo religiosas. mundo pedindo democracia no mundo todo. E a gente pedindo pros militares no quartel, pedindo pros militares voltar. Coisa louca, mano. Sim, E tem Entendeu? um mito Olha, fundador disso aí. Existe um mito fundador disso. Então, você vê que coisa louca. Então Esse a mito gente. fundador. Então essas coisas ruins elas podem voltar a qualquer momento, porque E o elas ser estão humano ele não baseadas muda. em pensamento religioso, hein? A civilização do ser humano ele vai evoluindo, mas ele não muda. Tem umas coisas que ele volta a barbárie fácil. Não é? A gente vê que as coisas voltam. Sim, Mas a gente eu não gosto desenvolve do a Hegel. tecnologia Não e tal, gosto. a gente volta. Hegel é um de direitosa da pior. Ele é muito inteligente, porém, essa coisa do estranhamento, né? Enquanto a razão que ele fala que é o ser humano, que tem essa capacidade racional, não despertar e vai se estranhar. A razão estranha com ela mesma, o ser humano estranha com ele mesmo. Enquanto a razão não despertar, nós vamos estranhando pessoas da nossa própria raça. Só porque o cara fala diferente, tem uma religião diferente, tem que matar o cara. Tem que matar então. Claro que lá na frente depois vem o capital, né? Que é outra questão, que é a grana, o território. Mas nós estamos ainda como Marx diz, nós não estamos na história ainda, nós estamos na pré-história da humanidade. Nós estamos numa barbárie gigantesca ainda. Nós não escrevemos a nossa história. Nós estamos ainda. Porque, como você falou, as guerras estão aí, a Ucrânia está sendo devastada pela Rússia, as pessoas no mundo tecnológico fazendo barbárie, cara. Você vê que a gente evolui tecnologicamente, mas a gente continua bárbaros aí. Barbárie. Eu tomei um susto quando eu vi no UOL lá, uma moça do México que estava num relacionamento de internet com um cara do Peru. Aí ela foi até a casa do cara lá no Peru, falou que ia, deixou a família avisada, foi lá, ficava conversando com a sobrinha aqui, aí depois parou de conversar. Aí a sobrinha ficou perguntando, cadê você? Cadê você? Desapareceu. A mulher desapareceu. 2, 3 semanas não dava mais resposta. Aí de repente a sobrinha acionou a polícia lá no Peru. Aí foram procurar quem que era o cara do relacionamento. Acharam o cara. Não, aí numa praia, em um lugar, acharam uma cabeça de uma mulher desfigurada. Arrancaram o rosto dela. Aí pegaram o cara e ele falou que tinha matado ela e tirado todos os órgãos e vendido, mano. Caralho. Sabe que a gente deu na mão de várias pessoas diferentes, cara, o corpo dela, como se fosse uma mercadoria.
um rim foi para um lado, o rosto o cara tirou. Mas aí, meu Deus do céu, que mundo é esse, velho? Mas aí já é um psicopata, né? Aí já é um problema mental. Não, ele tava. Não só. Ele tava usando. Também, é verdade. Não deixa de ser. Mas aí ele cortou o preço, cara. O coração vale tanto. Quando eu falo de barbárie assim, eu falo de uma população em geral. Porque a gente tinha a gente teve os bárbaros que. Aquelas guerras loucas que todo mundo matava com espadas, né? Era a barbárie louca, né? Aquelas guerras deviam ser um banho de sangue, né? Uhum. Aí o ser humano ele vai evoluir, né? A gente chega numa Revolução Francesa que começa ali por uma coisa e se torna um banho de sangue da mesma forma. Que chegou uma época da Revolução Francesa que todo mundo estava cortando a cabeça de todo mundo. A mulherada saiu com faca na mão. Foram umas piores barbáries que teve no mundo foi a Revolução Francesa, que a gente admira e todo mundo. Não foi nada humanitário, né? Não sei o que, mas a Revolução Francesa foi muito de sangue. Chegou uma hora e eles estavam matando todo mundo. Tanto é que o cara que inspirou a Revolução cortaram a cabeça, né? Danton lá. Danton. Danton foi morto por uma mulher, né? Que ele era jornalista, Pierre lá. O Robespierre, né? Tomou um tiro no queixo. Que foi um dos caras que ele organizou. E aí é gozado que tudo isso, toda essa revolução, acabou caindo de bandeja na mão de Bonaparte, que era o imperador, que era uma ditadura da mesma forma. Então. E a gente vê a mesma barbárie quando. Igual a gente teve um tempo atrás uma mulher que colocaram ela que ela tinha sequestrado criança, o povo foi lá e deixou a mulher. Isso é uma barbárie. E a mulher não era nem. Lembra disso? Porque a mulher não tinha nem. A mulher era inocente, velho. Então ninguém nem quis saber, saiu matando. E a gente vê barbárie, ó. Nenhum motorista de ônibus também. Quando você tem uma rebelião numa cadeia lá, os caras saem cortando a cabeça de todo mundo. Não é? O homem continua bárbaro, velho. Então a gente continua evoluindo, mas a gente continua bárbaro, a gente não evoluiu tanto. Estamos uma contradição violenta, né? Você entendeu? A gente continua com a gente tem tecnologia, tudo. Tem algo que muitas mas coisas a gente é muito bárbaro ainda, porque pra gente perder a cabeça e se tornar bárbaro, só passa a fazer isso. E a gente tá vendo aqui tirar a cabeça de alguém. A gente tá vendo aqui essas manifestações que tá tendo. A gente tá regredindo, velho. A gente já deveria ter passado por isso. Aceitar uma democracia, perdemos, esperar 4 anos. Tá, vamos tentar recuperar isso que a gente perdeu. E a gente tá numa barbárie. Então a gente vê que, cara, a gente regride. E a religião tá ajudando também. A gente avança, mas a gente regride muito fácil. A gente demora para avançar e a regressão é assim, ó. É muito louco isso. Se você prestar atenção, é muito louco. Sim. E a religião pode ser um ponto importante de salvamento, de resgate, mas ela também está envolvida, com certeza, com capital, com grana, com muita coisa que ela faz parte do capital. Ela faz parte do capital. A vida dela, do Oswald de Andrade, tinha um momento lá que o Abelardo I, ele fala assim, olha, eu sou ateu, mas no momento de crise, eu me junto com os fascistas, com os católicos, com todo mundo assim, e a gente arma a ditadura, tá ligado? Você não tem problema nenhum. Acho que é essa coisa, né? Porque, por exemplo, Bolsonaro recebeu a Assembleia de Deus no Ministério do Belém, que é uma das maiores igrejas evangélicas, pelo menos aqui da cidade de São Paulo, acho que no Brasil também, né? Recebeu de bandeja do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da CGADB. Aí ele falou, não, aí começou essa conversa, nenhum pastor aqui dentro, a gente não vai aceitar ninguém que seja de esquerda, ou que vote em Lula, qualquer coisa dessa a pessoa vai ser meio que excomungada, mais ou menos excomungada, com outro rolê lá dentro da igreja evangélica, mas teve de bandeja, mano. Foi um momento de crise, aquele medo de perder mais uma posição moral, de conservadorismo moral, né? Porque o Lula talvez não vai fazer uma política tão revolucionária. Muito com tantas amarras que ele tem nas pernas e nos braços. Não que ele não tivesse muitas amarras, não sei. Mas enfim. Já vem pra diga aí. Mas o Bolsonaro, com esse receio moral, que o Lula, particularmente, o Lula não tem uma amarra moral com o setor conservador, sabe? Ele não é uma pessoa. Ele não tá amarrado mesmo, não. Moralista, mas é mais por esse caminho, assim, a igreja evangélica. Né? E se fosse uma crise econômica mesmo, que tivesse uma ameaça econômica contra a burguesia, os caras se juntavam e faziam aí instituir uma ditadura mesmo, sem o menor problema. Com a igreja evangélica agora, não mais a igreja católica, porque a igreja católica dá muito problema, né?
Vira e mexe, eles começam a atrair, fazer umas, né? Ajudar a ALN, esse negócio. Acontece. Eu acho muito louco. Tá na história. Até tava falando com o Rogério esses dias, né? Quer dizer, sabe que eu vou fazer uma cerveja, né? Ela tem uma colega lá, ela é evangélica lá, do condomínio lá, né? Aí um dia eu fui levar a mãe dela no médico com ela lá. Aí ela falou, e aí, você voltando aqui, ela tem uma, né? Ela virou pra mim e falou assim, nossa, você quer que a gente vire comunista mesmo? Vixe, é aquela velha história. Você sabe que é comunista? Uhum. Eu falei, não, mas... Meu, ela não tem noção de nada, velho. É que a igreja dela acho que fala. Sim, Cara, sim. e aí você vê como a regressão, né, já. Que foi o que em 64 falaram pro povo para poder tomar o poder dos militares. Aí eu falo, já estão aqueles. Lembra que eles falaram naquela época lá que comunista come criancinha? Daqui a pouco eles vão falar isso. Não, comunista come criancinha. São táticas, né? Que hoje é até meio perigoso falar isso, porque aí já é um entendimento, aí vai ser hoje é meio difícil falar isso, né? Hoje é meio perigoso falar mais isso. problema do que antes. Hoje é meio perigoso falar isso, você entendeu? Não é canibalismo. É outra conotação isso aí. Pinta um clima? Não é não. Isso é a direita que faz. Fala que pinta o clima. Fala que pinta o clima, vai ser. É Já nosso podcast tá igual do. O pessoal vai cancelar nós o podcast. Vai. Então, mas eu acho pensar. muito louco isso, cara. Né? Eu acho muito louco. Eu acho gozado assim, ó, que eu vejo a religião. Tipo assim, tem uns programas na madrugada da igreja, tá, não sei o quê. E é legal que eles tentam. Eles estão no palco assim lá da igreja, não sei se chama palco, altar, assim, porque eles ficavam na frente lá. E eles tentam reproduzir os milagres, os caras vão lá. Aqueles milagres de Jesus Cristo, né? Vai o cara aleijado, mas o cara andar. Meu, já passou, eu acho que se Jesus Cristo voltasse, ele tava um pouco grande nos milagres, acho que seria até milagres novos, né? Diferente, né? Os caras ficam reproduzindo aquilo, né? Acho muito louco. Não é, cara? Acho que até ele falou, meu, isso daí eu já. Isso daí é loucura. Acho que se ele voltar e falar, meu, isso daí eu já vi isso aí, há mais de 2000 anos atrás, coisas novas, né? Truque velho, sei lá, amor. Truque velho. Você acha que ele ia, sei lá, fazer o pons, né? Não, ele ia fazer hambúrguer, né? Sei lá, pizza, né? Pizza. O mundo mudou, velho. Ou cerveja, não? Cerveja. Né, meu? Nossa, o cara vai picar os pés, os caras querem salmão, ó. Pelo menos salmão já assado já, né? Os caras não querem cozinhar mais, ninguém cozinha. Enquanto isso, então já mudou, ele ia fazer outras coisas, a né? Igreja Católica fica na Idade Média ainda. Né? Então, eu acho muito louco isso. Não é com a Idade Média, não sei se vocês sentem isso. É? A Igreja Católica respira a Idade Média. Eles tentam O modernizar, Senhor né? feudal, o Senhor que está no céu. Eles tentam modernizar, eles querem modernizar sem perder. Sem perder essa característica. E é difícil, Mas né? não. Já o evangélico ele tende a ser mais dinâmico. Né? Tem que ser mais Um dinâmico. pastor se forma mais rápido que um padre. Né? Bem mais. É só seriza alguma coisa que você já viu. E a comunidade precisa se autofinanciar, então normalmente não dá para ser dízimo, então tem que ser colaborações. Eles têm um viés, eu acho que é o Max Weber que fala, né? Como é que é? Protestantismo, Espírito do Capitalismo. É um livro dele, né? É um livro? O protestantismo é o espírito do capitalismo. Que é uma moral que se estabelece depois do século XIX e XX, que essas comunidades puritanas que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos tiveram como trabalho a sua fonte de trabalho moral, abstinência sexual e de bebida. Isso aí, ele dá um giro todo para falar que aquelas pessoas conseguem acumular dinheiro, que essa religião é uma religião que consegue fazer as pessoas ganhar dinheiro. Porque ela faz você não fumar, não beber, não cair na noitada, ser mais um puritano, você vai ter mais grana, você vai trabalhar mais. E aí Deus vai te abençoar com as coisas materiais. Então aí vai juntando isso, vira os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito evangélico, né? Muito. Baseado nessa. E é mais rápido. É mais rápido. Porque você fala com um espírito aqui, só que outro pastor pode falar com outro espírito melhor que o seu. Então o Espírito de Deus desce melhor nele lá, então a gente acumula mais gente ali. Então o Espírito está em vários lugares, a Igreja Católica não deixa o padre
O Wi-Fi dele é melhor? O Wi-Fi dele é melhor. Rafael. A Morgan não deixa você fazer sua igreja própria. É. Por isso que ele é mais burocrático. Você O não. Wi-Fi dele você já desce. Se o Espírito Santo ser Te mais tocar. forte no seu, Já era. já era, cara. Se você é o pastor que vai ganhar. É o marketing do negócio. É o Mário. Os melhores oradores são. É. É. Precisa ter mais contato com Deus mesmo, né? E aí, se você for maior, melhor, aí você vai ganhar grana, porque as pessoas vão apostar em você, vão pôr dinheiro ali, fé e tal. Agora o governo também aposta, né? O governo apostou muito nos evangélicos. O governo atual, você tá falando? O governo atual, o Bolsonaro, apostou muito nos evangélicos. Porque eles têm essa característica, né? É. De receber financiamento como forma de graça divina. Uhum. Complicado. E funcionou, né? Ô, Matheus, vamos mudar o rumo dessa prosa, vamos falar disso aqui? Opa, Vamos falar do seu lado escritor? vamos falar. Vamos Vamos. falar então. Vamos dar E uma. aí, Esse é o lado de como surge esse lado escritor até chegar aqui? Vamos lá. Como é que surge? Bom, acho que eu sempre escrevi, desde que eu aprendi a escrever, obviamente. Eu sempre tive esse negócio de escrever poesia e tal, outras coisas dentro da ficção, mas não sei, por algum motivo não tinha um apego tão grande, assim, por mais que eu escrevesse muito, eu não tinha ainda uma realização, né, nisso. Daí acho que 2016 para 2017 tal, comecei a estudar um pouco mais a fundo a coisa da poesia. Literatura eu estava lendo muitos clássicos desde 2014, naquele período de vagabundagem forçada pelo Estado, né? E aí, daí em Você diante... de vagabundagem, o ócio, você estava no ócio. Ócio produtivo. É, o ócio Ócio produtivo, pronto. É, não, é Ócio o ócio. produtivo, ócio Toda a produtivo. filosofia, nós estávamos no ócio. Nossa, exatamente. Isso. E aí eu fui me envolvendo mais com a literatura. E acho que eu sempre tinha uma coisa meio intercalada, assim, não só lia literatura, poesia, como também lia críticas literárias, textos que falassem sobre a montagem desses textos, né? Uhum. E acho que em 2017 isso ficou bem disciplinado comigo, assim, acho que li muita coisa de teoria literária, muita coisa de literatura. E no final de 2017, começo de 2018, foi começando a surgir algumas coisas que fizeram parte do livro, desse livro atual, né? Acho que mais para ali abril de 2018 mesmo, na verdade. Porque, enfim, eu acho que teve uma relação de eu mudar um pouco a pegada de como eu estava escrevendo, como eu sempre escrevia. Eu sempre coloquei a primeira pessoa do singular, e eu fiz uma viragem nesses poemas que foi escrever na primeira pessoa do plural. Eu comecei a falar mais de nós do que de a minha pessoa, assim. E eu acho que eu comecei a raciocinar de uma forma um pouco mais interessante, porque foi misturando com estudos de filosofia, né? Comecei a falar de nós, então alguns temas que eram mais abrangentes puderam entrar e serem retrabalhados e serem trabalhados de várias formas, né? E, por exemplo, o poema aqui da capa é o Ossos, né? O poema Ossos. Esse poema, por mais que ele fale em primeira pessoa, é uma coisa que tem uma despersonificação poética, como disse Fernando Pessoa nos diários, eu não posso dizer assim. É alguma coisa que não diz respeito à minha pessoa, mas é como se eu estivesse construindo uma personagem, uma pessoa externa, para poder pensar alguma situação. Eu acho que em certo sentido, esse poema é um arquétipo, é a estrutura mesmo. Por isso que eu acho que o nome Ossos, né? Sim. Porque ela é a estrutura no qual se pode entender todo o nexo do livro, né? E, só que ele fala, no poema fala em primeira pessoa, só que não passei por essa experiência, entende? Eu acho que a coisa de poder ficcionar, mesmo aquilo com aquele poema de primeira pessoa, né? Poeta fingidor, que chega a fingir que é dor que devera sente, né? Finge tão completamente que essa coisa assim, de você poder organizar a coisa da emoção de uma ideia, que seja, dentro da técnica, né? Isso, mesmo que seja a sua dor, mesmo que seja a sua experiência, você poder colocar isso de uma forma um pouco mais impessoal, para não ser só um vômito seu, né? Sim. Então isso eu acho que foi uma coisa que
que eu comecei a ter mais consciência a partir desse estudo da própria literatura e da confecção poética, né, das técnicas de confecção poética. E, enfim, mesmo partindo para uma questão um pouco mais lírica, né, que esse poema Ossos, ainda assim ele está o tempo inteiro conectado com essa questão coletiva. Não é que aqui é um crânio, né? Outra Um crânio, a cidade tá a cidade está dentro dentro do crânio, né? No crânio. Será que eu vou mais próximo? Põe lá pra ver, será que dá? Vocês conseguem ver, galera? Ó. Aí, Ó, põe esse aqui que tá assim, ó. Deu? Sim, ó. É, sim. sim, Seu Pois é, plástico. que é melhor. vai dar menos reflexo. É, aí. ó, É um gente. crânio. Desbiografias. As biografias. Então a ossatura, a estrutura, é uma outra forma que você está usando o seu eu poético de trabalhar agora em terceira pessoa, né? Terceira pessoa. Singular. O Do coletivo. plural. Do plural. Do plural, quer dizer. Do plural. É isso mesmo. Agora você confunde, peraí. Vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Isso. O nós e o eles, né? E qual foi a realização de ter escrito o livro? Ah, isso foi. É, De vez em quando a gente bate uns papos nervoso. Qual foi essa realização? Eu posso dar um escape um segundo para buscar um chá? Dá. Posso? Vai lá, gente. Dá uma paradinha. Posso dar uma paradinha? Dá uma paradinha, gente. Muito bom. Um, dois, três. Não tem um, dois, três não, mano. Já tá. Já tá rolando, cara. Matheus, você estava falando do livro, continuei. Ah, é sobre como que eu construí, né, em certo sentido. Sim. Então, acho que teve essa coisa dessa mudança da pessoa, mas ao mesmo tempo continua um pouco lírico, né? Uhum. Lírico no sentido de ser uma meditação, mas uma reflexão também. Só que eu faço essa meditação, essa reflexão, uma coisa que eu estou tentando abrir mão agora nos novos escritos e tal, retirando esse grau de intensidade. Que nesses poemas aqui, eles não têm uma coisa, por exemplo, que não é uma falta, é só que eu assimilei a partir de uma outra constelação de autores. Mas, por exemplo, Sérgio Alcides, Alberto Martins, Yasmin Nigri, deixa eu ver quem mais, Luiz Perdiz, Samara Belchior, que é minha Samara Belchior, que é sua parceira que escreveu aqui o prefácio. São pessoas que conseguem colocar ideia, mas sempre numa certa calma da pausa da meditação dentro do poema. Que eles constroem os ritmos deles mais ou menos como aquele último Carlos Drummond de Andrade, lá do Claro Enigma. Então o poema, esqueci o nome, mas acho que está na última parte do Claro Enigma, o primeiro poema, que ele fala num tom que você vai escutar em muitos poemas, num ritmo que você vai escutar em muitos poemas contemporâneos. Ele vai dizer assim: ter e não ter em si um vaso sagrado, uma presença contínua, essa é a nossa condição, enquanto sem condição caminhamos. Esse ritmo não é um ritmo avassalador, uma coisa lá, a primeira parte do poema sujo do Ferreira Goulart, os adultos, Mayakovsky também lá sobre isso também, a Nuvem de Calças, Mayakovsky, que são poetas que vão integrar uma espécie de manifesto, né? Uma espécie de poesia militante, poesia política, né? Os da primeira citação que eu fiz aqui, uma poesia que ela permite mesmo uma integração com o campo político, mas sem perder essa rigidez da forma, no sentido de que o poema ele pode estar sendo um manifesto, mas é um manifesto que na forma o poema ele está calmo, assim, são águas paradas, entende? Tem uma pausa, como você fala, reflexiva. Tem uma pausa reflexiva. Os meus poemas, por mais que eu goste muito dessa galera, eu falei, não, eu quero fazer diferente, entende? Primeiro de tudo que eu acho que ainda assim, qual que é o lugar, por exemplo, da mimesis? Você vai imitar a natureza, você não vai imitar diretamente a natureza, mas talvez você consiga imitar alguma coisa que esteja dentro do mundo humano, né, nessa esfera, mas sem tributar 100% da sua fala aqui. Então, por exemplo, como eu estou falando de situação de desemprego, muitos poemas aqui,
pegar a fala dessas pessoas desempregadas, mas radicalizar essa fala, para aumentar a intensidade, virar um discurso mais radical possível, isso também tem que estar dentro da forma. E, em certo sentido, isso é uma mimetização de alguns tipos de pessoas. Né? Esse poema, Ossos, eu tentei mimetizar aquela coisa, tentei imitar aquela coisa do pessoal louco no centro, de cachaça, realmente, assim, pessoas que tiveram a atenção psicossocial devida, e estão nessa condição, e também estão na condição de não ter perspectiva material nenhuma, entende? Então, quase duas posturas possíveis que a gente pode trazer, mas elas têm um fundamento muito próximo. Um Dostoiévski, né? E um Kafka, né? O Dostoiévski, ele vai fazer com que as personagens dele, mesmo as mais paupérrimas, como Marmeladov, lá no Crime e Castigo, que tá bêbado dentro de uma da taberna com... Falando da filha dele lá, né? Ele começa a falar da filha, ele acaba no juízo final, ele fala que todo mundo vai ser perdoado porque ninguém merece o perdão de Deus, e todo mundo sabe, até os ateus, eles acham que não merecem o perdão de Deus, e por isso que Deus vai perdoar. Então, vai ter a redenção eterna, assim, tá? Acaba com a redenção, tá ligado? Uma coisa assim, papo de bar, uns papos de bar, assim. E por outro lado, no Kafka, né, que as personagens, por mais que elas façam um discurso, é sempre um discurso que também está integrado num processo alienante. Né? Elas não fazem um discurso no sentido de trazer estrutura à mostra. Só que na medida que elas não conseguem trazer estrutura à mostra, elas trazem estrutura à mostra porque a estrutura é opaca. Ela é cinza, ela é impenetrável. Né? E isso também está em jogo. Então, o que eu tentei fazer, essas duas figuras assim, literárias que a gente pode considerar, elas têm um germe em comum, que acho que genialmente a Shelis Manibuta, uma escritora brasileira contemporânea, lá de Campinas, ela falou que não ambos, ela está falando mais do Kafka, né? Mas que ele trabalha sob o arquétipo de um artista da fome, né? Que é uma pessoa que precisa encontrar justamente no fundo da sua própria angústia, da sua própria ferida, do seu abismo, o sinal quase que profético para a sobrevivência da espécie. Então, alguém que chega às últimas consequências da angústia como colocar a si em sacrifício, entende? E esse colocar a si em sacrifício enquanto autor é porque a necessidade da mensagem é tão urgente que a própria pessoa ela pode ser destruída, inclusive. E o Artista da Fome, vocês conhecem esse texto do Kafka? Não, isso eu não me recordo. O Artista da Fome é uma novelinha que é um artista da fome, que é basicamente uma pessoa que está no círculo zoológico, não lembro muito bem, mas na época do Kafka tinha esse grande revival do circo, né? Principalmente na República Tcheca, acho que era Tchecoslováquia, né? Em Praga, que é uma pessoa que ela passa dias sem comer e as pessoas vão lá ver isso, né? E tem um grande momento áureo, assim, que muita gente vai lá ver o cara passando fome, assim, então. E aí isso começa a arrefecer, as pessoas... É um espetáculo, né? Exatamente. E o que acontece é que as pessoas perdem o interesse pelo artista da fome porque chega um animal lá muito robusto, muito forte, tá? Acho que uma pantera, uma coisa assim, o pessoal começa a ver mais ela. E o artista da fome ele fala assim, vou fazer um grande número, nunca mais eu vou comer. Eu quero ver as pessoas verem isso. E as pessoas não dão muita atenção, só dão atenção quando ele morre, né? E percebe que ele não está mais se mexendo lá dentro. E aí, acho que é um pouco desse arquétipo, entende? Para você fazer a mensagem ser executada, você executa o próprio mensageiro. Entende? Sei lá, que nem Vargas dando tiro no peito para evitar a causa séria, para que o poder se torne eterno através disso. Então, acho que esse livro é uma espécie de, como posso dizer assim, mas ele vem dessa mesma árvore que esses autores. Você se sentiu depauperado depois? Isso tirou a tua energia? Cara, esse livro ele me lê. Não sei explicar muito bem isso pra vocês, assim, mas por mais que eu fale de uma questão impessoal, esse livro ele me atravessa também. E ele me deixa exposto, né? Por isso que algumas coisas assim, eu prefiro falar, não, o livro não tem nada a ver comigo. Criança aí, mas boa parte do processo ele me lê, mas o que está em jogo é pelo menos essa radicalidade assim, de morrer comigo e tal. Mas eu passei 2 anos desempregado, né? E foram 2 anos que eu trabalhei muito em cima desse livro. Primeiro procurando emprego, não estava achando, etc. E
acho que acaba passando sim por dados biográficos, né? Mas isso não é a coisa mais importante, eu acho. Acho que o mais importante aqui é conseguir conectar essa coisa do desemprego quase como uma afirmação dessa população pela própria voz, entende? Não sendo tratado como 5% da população desempregada está desalentada. O que é desalento? Assim, né? A pessoa parou de procurar emprego. Mas como que a pessoa para de procurar emprego? Sabe? Ela desistiu disso. Por que aconteceu com a cabeça dessa pessoa? Desistiu. Como que ela está sobrevivendo? Entende? Como que ela está pensando no amanhã se ela desistiu de procurar emprego, se ela não tem subsistência na terra? Então, acho que por aí, sabe, é trazer para a conversa a parte mais delicada disso tudo, que é o desempregado colocando a cabeça de noite para dormir e não conseguindo dormir porque está com fome, entende? E porque amanhã não se sabe, entende? Então acho que e é também uma tentativa de esperança aqui, no fim ao cabo, as pessoas saberem que não estão sozinhas. Você tem mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar fora das fileiras de trabalho, não tem como. Situações similares. Sim, situações similares. E a partir daí talvez, né, seja possível a gente conversar alguma coisa, a gente possa discutir em cima disso e propor, e tentar se ajudar. Por isso que eu acho que é uma coisa assim, de esperança também. Um livro de poesia assim seria como uma garrafa no oceano com uma mensagem? Alguém vai achar? Acho que é. Tá ali, né? Você jogou só. Tanto que eu estou divulgando pouco. Eu imagino. Ver se a coisa rola por si mesmo, mas não está dando muito certo. Aqui no podcast a gente está dando tudo estamos dando aí. E a poesia, ela consegue deixar essa mensagem, né? Aí o Sartre tem um livro, Para que Escrever? Claro que ele estava falando sobre literatura, né? Para que escrever? Né? Ele faz essa pergunta. E aí, para que a poesia, né? Você se utiliza dessa linguagem porque é a que te toca mais. A gente já conversou sobre isso, né? Mas sempre vale a pena compartilhar com o público. A linguagem poética, né? Hoje temos a linguagem da literatura. A prosa é que toma conta aí de muito do nosso tempo. Um prosiano, né? Sim. Isso. Prosiano. E a poesia, ela resgata um arquétipo antigo, né? Resgata. O que eu vou falar pode ser um pouco geral e genérico, mas eu acho que a capacidade da poesia é desconectar com outras artes. Isso é muito legal. Assim. Então, tem um poema muito grande, eu não vou ler inteiro, se chama Cântico de Amor dos Afogados. E esse poema, enfim, eu fiz ele pensando também na linguagem teatral, na dramaturgia da coisa. E, enfim, ele tem meio que quatro cenas, né? Ou 4 atos, talvez para desenvolver mais, né? Justamente dentro dessa linguagem. Então acho que a coisa da poesia é que ela é sempre uma arte em si mesma e um esboço para outra arte também, ou pelo menos ela tem essa abertura de ser comunicada com outra arte. Mas uma coisa que eu tento marcar sempre nos meus poemas é o ritmo, né? Que pelo menos uma coisa ela vai acabar se conectando, que é com uma certa musicalidade, entende? Um potencial musical. Então, se você lê em voz alta, vai começar a surgir uma música que você fala, pô, tá rolando. E acho que o legal da poesia é isso, né? E outra coisa que a poesia acha de pobre, né? Porque você não precisa de muita coisa pra fazer. Então, eu estando desempregado era a coisa mais fácil pra fazer. Sendo bem sincero. Uma mais na mão ali. é a coisa mais fácil pra fazer. Ed Podcast.